Ok. Então, olá, eu Olá, sou a Jaqueline, me chamo Jaqueline, eu sou amparadora de espaços de cura e transformação, e hoje eu convidei a Alma para estar aqui comigo e nesse, é, e partilhar sobre, trazer qual é a experiência dela sobre o voltar a sentir, o reaprender a sentir, e, e também de vida no geral, como isso sobre sua história. A Alma, Alma, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, assim, como você se apresenta. eu sou Alma, eu sou um ser em busca de conhecimento, conhecimento principalmente de quem eu sou realmente, do que me habita. E a minha missão e amor assim na Terra é tanto cantar como ajudar as pessoas de alguma forma através da experiência que eu acumulei até aqui com a minha própria transformação, com minhas próprias vivências desses 50 anos aí de vida. Eu sou terapeuta, eu sou curandeira, eu sou amparadora de espaço, sou meio multi, assim, um pouco de tudo, astróloga, taróloga, faço florais, e eu busco utilizar nos meus atendimentos o que eu sinto que faz sentido ali com cada ser, que é uma coisa bem específica em cada momento da pessoa, assim, é o que eu tenho buscado. Legal, legal te ouvir te apresentando. É, ai, eu, eu sinto, eu sinto medo e sinto alegria, assim, de estar aqui com você agora para fazer esse vídeo, assim. Porque, e eu queria trazer um pouquinho de onde veio essa vontade, assim, de onde surgiu esse impulso. A gente estava, você veio de um ETB recentemente, participou do último ETB, né, o Expand the Box, num treinamento oferecido pelo Possibility Management, Sim, e, e aí a gente trocou um pouco, você trocou, falou um pouco sobre como foi a experiência e como foi diferente sentir, fazer o ETB dentro daquele contexto, daquele espaço, e estar participando já dos espaços online. E depois, quando eu te ouvi falando sobre esse seu propósito de auxiliar as pessoas a sentirem também, da mesma forma como você passou por isso, e como tinha uma força, assim, quando você falava sobre isso, sobre um amor, uma integridade, uma raiva, assim, de que você se importa. E eu queria convidar, esse é o meu foco, assim, geral pro encontro. E eu queria propor agora de você trazer como foi para você o processo de começar a sentir, independente de como, né, de quando começou, ou se foi com alguma prática do PM ou não, mas quando você começou a fazer esses processos e perceber que também era isso que estava acontecendo, assim. sim. É, eu primeiro eu queria começar falando que eu sofro de amnésia e isso me limita um pouco assim a trazer fatos. E eu tenho mais essa visão geral, né, desse desenvolvimento. A minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos e eu tenho por mim que foi nesse momento que, de alguma forma, meu ego usou esse mecanismo de sobrevivência e usou a amnésia como forma de suportar, né, estar ali diante daquela dor. E isso me acompanha até hoje. E eu vivi a minha adolescência normal, e em algum momento eu percebi a minha incapacidade de sentir. Durante muito tempo isso foi
totalmente ignorante para mim, inconsciente. Para mim, eu era uma pessoa normal, até porque na adolescência, né, a gente não está muito voltado para dentro, a nossa energia está tudo para fora, você não está muito se percebendo, né? Em algum momento que eu não me lembro muito bem, eu comecei a me perceber mais como uma pessoa com dificuldades de sentir, com dificuldade de relacionar, e depois que eu já tinha entrado no caminho espiritual. Eu entrei no caminho espiritual de uma forma muito bonita, assim, que eu, para mim é como um presente, assim, que eu fui chamado pelo próprio Jesus Cristo, assim. Ele começou a me aparecer para mim. Eu comecei a sentir ele, ficava em êxtase, ficava falando dele, ficava escrevendo, e tinha esses momentos, assim, eu não entendia nada que estava acontecendo. Isso Uhum. aconteceu algumas vezes, e depois disso eu comecei a me interessar, ir para o caminho espiritual, comecei com o espiritismo, e fui nessa busca, né, até de me entender, assim, quem sou eu, né? Por que esse tanto de dificuldade? Fui tentando entender aquelas coisas que se passavam comigo. E eu bem orgulhosa, que é uma característica forte assim da minha caixa, do meu ego, né? Uhum. Eu fui sempre muito orgulhosa. Então eu sempre busquei sozinha essas coisas. Então eu sempre estudei Uhum. muito, li muito, eu procurei em várias fontes, só eu comigo mesma. Eu nunca procurei um atendimento, eu procurei alguém para me auxiliar. Que teve um lado bom, que eu pude ir aprendendo muito, assim, me virando, né, e aprendendo. E eu fui nesse caminho um tempo e até que eu conheci a ayahuasca. E a ayahuasca foi um marco, assim, de realmente eu começar a sentir, porque até então era uma coisa muito intelectual, muito mental. E embora eu achasse que eu estava desenvolvendo, acho que é um, um pedaço do caminho natural, não sei se para todos, mas para mim foi. A ayahuasca me trouxe para sentir, para começar a ter experiências, né? E aí eu já fui para um outro âmbito, assim, de entender a espiritualidade de uma outra forma. Uhum. E caminhando com a ayahuasca, muitos processos de cura, muitos momentos, muitas transformações, mas era como se a ayahuasca ela é muito no momento que você está sobre o efeito. E tem essa coisa de trazer para a vida, né? Você está ali, quando você está no momento ali, você passa muito, sente muito, mas não necessariamente isso traz você para sua vida, né? Existe a possibilidade, mas precisa de ter algo mais. O meu algo mais, no caso, foi sempre a meditação. Uhum. A meditação era o que me dava realmente uma possibilidade de de uma transformação na minha vida diária, que é o que é realmente para mim a espiritualidade, né? O desenvolvimento da espiritualidade e da consciência é quando ela está aqui na sua vida todos os dias. Mas ainda faltava algo, porque quando eu conheci o Possibility, eu entendi depois, agora eu entendo a diferença, que era eu tinha muito em mim que eu não podia sentir. Então, por mais que eu fizesse processos, por mais que eu ia na ayahuasca, por mais que eu meditasse, por mais que eu evoluía, por mais que eu entendia, existia dentro de mim um não muito grande para sentir. E isso impossibilitava que eu pudesse viver, que eu pudesse estar viva, que eu pudesse estar aqui agora. Porque existia, não, não posso sentir raiva, não, não posso sentir medo, não, não posso ficar triste. Isso estava vivo ali dentro de mim, me impedia de realmente experienciar a minha evolução. Né? E aí, com o Possibility, eu comecei a ir compreendendo isso. Ainda foi um processo, dentro do Possibility, isso ainda foi assim, um processo de, será mesmo? Será mesmo que eu posso sentir? Ainda foi assim. Dentro do próprio ETB, foi bem forte, assim, porque no ETB a gente experiencia os sentimentos em níveis muito intensos, principalmente a raiva, que é a minha questão mais profunda de lidar com toda essa energia que eu carrego dentro de mim. Ainda dentro do Possibility, isso foi um processo bem forte para mim, de ver tanta raiva e me questionar sobre isso, de uma forma que, enfim, acho que eu não vou adentrar isso, mas acho que esse é um resumo do meu caminho até o ETB, que foi o momento que a gente decidiu fazer.
esse encontro, Uhum. um resumo. Oh, delícia te escutar. É, e você, a gente tinha falado um pouquinho antes, e você falou dessa diferença de sentir tendo distinção e sentir sem ter distinção, assim. Você, que você buscava essas distinções, né? Você quer Sim, falar um pouquinho mais sobre isso? sim. Como eu sou extremamente questionadora, sou uma buscadora, assim, insaciável de compreender. E por muito tempo, para mim, essa compreensão ela era mental. Em algum momento eu comecei a compreender que compreender não tem a ver só com a mente. Um pouco antes do Possibility eu já tinha esse entendimento, mas no Possibility as instruções são muito claras, né? Você tem as respostas ali já muito claras. Então isso ajuda muito para você poder vivenciar isso na prática. Hum, Eu sempre quis entender, e aí, sentimento, emoção, o que que é? Né? Eu nunca tinha encontrado realmente essa distinção de forma tão clara como no Possibility, que te possibilita você utilizar isso na sua vida. Sim, é como uma ferramenta mesmo, né, que você pode pegar para fazer alguma coisa. E por mais que eu já vi um pouco das distinções básicas dos sentimentos no budismo, quando eu fiz o Vipassana, mas é uma coisa assim rápida, não é uma coisa aprofundada, mas existe essa distinção dos quatro sentimentos, né? Mas também não aprofunda e não desdobra. Não tem a distinção de sentimento inconsciente, sentimento inconsciente e das emoções. Tem só sobre os quatro sentimentos. Então, dentro do Possibility, eu encontrei isso. Mais do que eu encontrar, eu experienciei isso, né? uhum, Eu pude experienciar ali uma emoção, destilar ela, que é um processo que a gente faz dentro do Possibility, que é ver que a minha emoção são dois sentimentos, né? Eu pude fazer isso vivenciando isso e separar os dois e ver a uhum, realidade ali. Então isso trouxe para mim mais do que compreensão, né? É uma compreensão de todos os meus corpos. uhum, Daquilo está muito claro e verdadeiro para mim, de não ter, existir margem para dúvida. Não tem, não é um pensamento, né? É algo que é real. Não existe como você duvidar de algo que você experiencia. É como você comer uma maçã e ela é deliciosa, você sentir o sabor dela e depois querer duvidar se ela é deliciosa e o sabor dela. Né? Não existe isso. A maçã tá ali, você comeu, você sentiu o sabor, você degustou. E é uma experiência, né? É uma vivência. sim, tá, ok, sim. Eu, você falando, queria trazer trazer um pouco de clareza, assim, sobre isso, de que essa coisa, né, de uma distinção, tipo, você pode. Então, eu posso falar, dentro do contexto do Possibility Management, existe medo, raiva, alegria, tristeza, e isso que você falou das misturas, né? Pode estar, tipo, frustração, então, tá misturado tristeza e raiva. E aí, se está misturado, eu não consigo acessar nenhum nem outro e ter a clareza do que cada um tem para mim ali, das informações que aqueles sentimentos têm. Então, aí tem esse processo de desmisturar. E isso, mas beleza, eu tô falando isso aqui. Então, tipo, vamos supor, alguém tá ouvindo isso pela primeira vez. E isso é uma distinção da forma que eu tô trazendo. Mas para você ter essa distinção, é você só experienciando, porque a distinção ela é em todos os corpos, né? É isso que você está trazendo, assim, né? De, de realmente, e isso é um processo que só mesmo na prática de experienciar. Então, por exemplo, a gente ampara. Pode espirrar, viu? Não segura, Não, não. eu não segurei, não. Ele, Ele ele não quis voltou. ir. É. Tá bom. Por exemplo, o 333 que a gente está amparando, né? É uma prática de sentir por 3 minutos um sentimento de cada vez. Para isso, para cada pessoa ganhar a distinção ela mesma, para você ganhar essa percepção dentro do seu corpo, dos seus corpos, de como é sentir raiva, como é sentir tristeza. E como isso está dentro de mim agora. Então, quando eu começo a sentir raiva, o que que acontece?
já entra a tristeza, então significa que está muito misturada, e que provavelmente foi uma estratégia de sobrevivência, uma necessidade para sobreviver, ó, a cultura moderna, ao mundo, aos seus pais, à escola. Bom, então, senti esse impulso de falar e Uhum. falei. Sim. É, eu acho que experienciar faz toda a diferença, né? E aí, nos 333 que a gente ampara, para mim, é esse momento onde a gente pode desenvolver mesmo como, da mesma forma que a gente desenvolveu um mecanismo de sobrevivência, ele foi ali sendo usado, usado, usado para se estabelecer, agora a gente faz o processo reverso, né? De ir sentindo, 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 para desenvolver os músculos mesmo que nos permitam, primeiro, dar para a gente essa permissão, que a maioria de nós, dentro da cultura moderna, tem, tem isso, né? Não posso sentir, não posso sentir. Isso está na gente, mesmo que a gente não perceba inconscientemente, está pregnado em todos os nossos corpos, nossas células, nas nossas vidas anteriores, né? Não posso sentir, não posso sentir. Então, esse Uhum, processo é muito salutar, assim, necessário para a gente ir percebendo também os diferentes níveis sutis de sentir que apresenta no corpo. São infinitos. Cada hora é de uma forma, cada hora é de um jeito. E é gostoso também, para mim, eu sinto alegria de participar. E de perceber como é tão diferente cada vez e como a tristeza pode ser mil coisas, como a alegria pode ser mil coisas, como o medo pode ser mil coisas, e também ir desmistificando, né? Que eu posso sentir e me acostumando e com carinho me permitindo. Então é bem importante assim e valioso de estar desenvolvendo esse treinamento, não é esse treinamento, né? É como uma musculação mesmo. Sinto que é como desenvolver músculos do sentir, assim. uhum, sim. Academia do Sentir. Academia do sentir. Legal. Aham, sim. E eu sempre fico muito surpresa, assim, quando. Porque a proposta é abrir, sentir os quatro sentimentos. E aí você vai passando um de cada vez durante 3 minutos. E aí tem um momento de sentir alegria. E eu sempre fico surpresa que quando eu escolho sentir alegria, eu descubro que eu estou sentindo muita alegria dentro de mim, que tem muita informação na minha alegria, que já está ali, mas que é um dos sentimentos que eu tenho menos espaço para. É menos automático para mim de sentir, de dar espaço para a alegria. Então, e aí sempre tem informação, e sempre eu fico um pouco maravilhada, assim, de perceber que aquilo. Tá, eu sinto alegria, tô sentindo alegria. E o que que acontece também que no meu dia a dia é como se eu esquecesse que esse sentimento tá aqui, né? Tem, enfim, ia abrir um parênteses, mas não sei. Tem, tá, tem uma Eu acho, prática, pode pode falar, falar. pode falar. Tem uma prática do Feelings Practitioner e, e chama-se Feeling Cycle. Acho que eu já falei com você dessa prática, né? Eu gosto muito. E que você percebe qual é o padrão de sentir. Então, geralmente, cada pessoa tem um padrão, fica mais. Por exemplo, no meu caso, eu fico sempre na tristeza e no medo, na tristeza e no medo. Então, eu preciso ter mais consciência, abrir esse espaço para sentir a raiva e a alegria, com mais consciência, porque o meu looping ali é, inconsciente, é medo e tristeza, de ficar misturado, de ficar voltando. Então, Uhum. isso. E você Sim, falar, é bem legal, porque eu ia falar desse loop mesmo, né, que é Traugler, chama? Que como? é esse sistema que a gente tem rodando, né, dentro da gente, mesmo Ah, o inconscientemente, Totter. software, isso. Aham. A gente tem esse sistema rodando, então, tipo assim, não importa, tá ali rodando, se eu não tenho consciência, se eu não estou vendo, se eu não paro e percebo, isso fica rodando, independente de qualquer coisa. E para mim, a consciência, que é a própria cura, né, no meu modo de ver, a consciência do perceber, do ver, é o que
para isso, né? Para uma coisa automática que está ali rodando e você pode olhar para aquilo. Pode olhar e pode ver. E ninguém quer isso. Todos, todos esses programas que estão rodando na gente não são coisas que a gente quer, porque a gente está inconsciente, né? Quando a Uhum. gente toma consciência, não é uma coisa que a gente apoia, né? Também não é para ir contra, mas tomar consciência, estar consciente de que isso está rodando em mim. Nossa, toda vez que eu vou sentir, por exemplo, toda vez que eu vou sentir, eu Aline, eu Alma, toda vez que eu vou sentir raiva, a tristeza vem. Né? Uhum. Isso que é um padrão que eu já percebi em mim. Toda vez que eu vou sentir raiva, a tristeza vem e eu começo a chorar. Uhum. Okay? Eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber isso. E toda vez que isso está ali ativo, eu posso estar observando aquilo para que isso vá mesmo perdendo a realidade, né? De tipo assim, dando espaço para que a raiva também possa ter o seu lugar na minha vida, no meu corpo, né? Com os objetivos que ela tem para minha Uhum. vida, assim. Uhum. Obrigada por fazer isso. Bom, e eu tenho. Eu sei que o seu. Trocando com você, eu sei que o seu X, um dos seus X no mapa agora, um dos seus próximos passos, é também amparar espaço para outras pessoas sentirem. E, Sim. é, e como. Queria que você falasse assim, espontaneamente, como, de onde vem esse impulso, sabe? Como é esse impulso para você de querer amparar espaço? E, e, e como tem sido esse processo também? É, na verdade, o meu caminho básico assim, de desenvolvimento espiritual é o Advaita Vedanta, é a meditação, né, a autoinvestigação, mas é um caminho que não é para todos, assim, né? É um caminho árduo, na verdade. Você tem que meditar muito, tem que ter muita disciplina, e não é errado, né? Todo mundo que tem uma característica de disciplina no seu ser, né? Então, isso sempre foi para mim uma coisa ali que ficava dentro de mim, assim, ai, eu quero ajudar, mas. E eu sempre falava para todo mundo: medita, medita, medita. Ninguém nunca meditava. Ninguém nunca meditava. Então, eu via que isso não era isso. Tipo assim, para mim, a meditação, ela é uma porta de desenvolvimento e ascensão e desenvolvimento da consciência magnífico, mas não é para todos os seres. E eu sinto muito, assim, de poder trabalhar com todo tipo de pessoa. Eu não quero ter. Não quero Hum, escolher, eu quero que as pessoas venham a mim quem Deus mandar, né? Quem se tiver sintonia com o que eu ofereço. E eu via que eu buscava sempre algo. O que que eu tenho que fazer? Como? Né? E aí eu estudei astrologia, estudei tarô, atendo com isso, né? É muito bom, ajuda bastante no autoconhecimento, mas não é essa coisa de que o Possibility traz de experienciar no corpo desse lugar que eu falei que você vai para esse lugar de não ter dúvidas. Uma coisa é eu aqui sentindo a sua energia, vendo o seu mapa e falando para você coisas sobre você e o seu ser. Então, quer dizer, você percebendo você, o seu ser e as coisas do seu ser dentro de você, né? É tipo um caminho agora, jato, né? O impacto é ali na hora. Você sente aquilo dentro de você, não tem dúvida nenhuma. Você não vai ficar se questionando, então é uma resposta muito rápida. E quando eu fui encontrando esse Possibility, eu fui entendendo, assim, que, inclusive, está no meu mapa astral, que eu vou ser uma, uma desenvolvedora do sentir, né? E eu não sabia o que isso significava, na verdade. Eu nunca, né, nem conhecia o Possibility, eu nem sabia. E dentro do Possibility eu encontrei isso, assim. Porque dentro do Possibility existe também várias possibilidades, né? Não é. Mas eu sinto para mim que o foco é principalmente em ajudar as pessoas a se libertar do que impede elas de sentir. Então, é um reaprender a sentir. Porque a gente nasce sentindo, né? Por mais que a uhum, gente morra lá em outra vida, já massacrado, já completamente sem sentir, na hora que a gente nasce de novo, a gente sempre tem a possibilidade de já nascer sentindo. A criança sente o tempo todo tudo, todos os uhum, corpos.
ao redor, os pais, a gente sempre nasce sentindo. E aí, com o desenvolvimento da vida, as camadas, os pais, né, as caixas, a gente vai encolhendo essa capacidade e guardando ela dentro da gente. Então, é esse reaprender a sentir, né? E foi a minha dificuldade toda a minha vida, assim. Uhum. Toda a minha vida, o que me impediu, por exemplo, de fazer as coisas que eu gosto, né? De conquistar os meus sonhos, de estar com as pessoas que eu amo, de me relacionar da forma que eu realmente desejo, né? O que me impediu de conseguir todas essas coisas foi a minha incapacidade de sentir. Então, por mais que eu tinha mentalmente e até espiritualmente vários níveis de desenvolvimento que eu fui galgando, a minha incapacidade de sentir era o que travava a minha vida, totalmente. Porque eu sentir, ele faz parte daqui, da terra da manifestação, né? É o combustível, é o movimento que faz você ir para frente, para trás. Eu gosto muito do exemplo dos animais, porque os animais não têm a mente como a nossa, essa mente lógica racional. Mas eles têm um sentimento e eles se movimentam, eles fazem, eles vão para o lugar, eles deitam, eles amam, eles têm prazer, eles fazem carinho. Eles têm todo o movimento da vida naturalmente, eles não precisam ter esse raciocínio lógico, mental, que é o que no qual a gente está dentro desse patriarcado, né, com a nossa energia toda concentrada na nossa mente e esquece de todo o nosso corpo e da vida, que é o sentir, né? É como se o sentir fosse a própria vida, né? As plantas vai, cresce, nasce, dá fruta. É como se elas estão se sentindo todo o tempo, né? E não precisa ter essa mente guiando, tipo assim, é isso, é aquilo, é para lá, é para cá. Então, isso foi ficando cada vez mais claro assim na minha vida. Eu tenho, estou bem nesse processo assim de deixar muito o que a minha mente fala e muito como eu sentir. Então, eu estou indo muito mais assim, o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu sinto. E faço o que eu sinto. E sem se a mente ficar falando, ah, mas isso e aquilo, eu não dou muita ideia e vou sentir. Então, eu tenho experienciado isso na minha vida, tem sido. Eu realmente me sinto desenvolvendo. É como se eu tivesse chegado num ponto onde eu encontrei uma trava e na hora que eu comecei a aprofundar no meu sentir compossibility, eu passei essa trava. E agora eu Uhum. estou para frente. Então, Uhum. como isso foi muito importante na minha vida, é o que eu sinto de compartilhar com as pessoas, assim, né? Junto, ajudando elas num processo que eu já passei, então eu tenho uma experiência porque eu vivenciei, e eu posso estar ali apoiando, auxiliando mesmo, parando esse espaço para que as pessoas não tenham, às vezes, que ficar tanto tempo esperando para poder sentir, né? E para poder ver a vida fluir. Porque os sentimentos, para mim, eles são. É como se. É a vontade de Deus, né? A vontade de Deus vem através dos sentimentos. Né? Tem bastante aspas nessa declaração, porque tem muitas coisas misturadas no nosso sentir. Tem ego, tem desejos, tem, né, fantasias. Mas, basicamente, quando o seu sentimento vai ficando cada vez mais puro, né, quando você está cada vez mais em contato com o seu sentir aqui Aqui agora, agora. natural, aqui agora, ele é Uhum. o polar da vida, ele é a vida. Então, é a vontade de Uhum. Deus, eu chamo de vontade de Deus. Né? E a vontade de Deus, ela é o quê? Prosperidade, amor, abundância para todo mundo. Deus não, né? Deus não fez esse mundo lindo, maravilhoso, brilhante, mágico, de flores, plantas, animais, águas, cachoeiras, de paisagens exuberantes para a gente ser feliz. Só o ser humano vai ser feliz no meio de toda essa beleza infinita, um céu de estrelas, uma lua, e o ser humano vai ser feliz. Não, a gente também tem essa capacidade, essa possibilidade. Mas a gente tem aí, né, nosso ego, nossa caixa, que é um empecilho entre estar em conexão direta com o nosso sentir, aqui e agora. Sentir aqui e agora, que é o próprio movimento da vida para mim. Então, isso, assim, isso se clareou assim, na minha vida cada vez mais, que esse é o caminho que eu quero realmente ancorar e desenvolver comigo e com as pessoas, que é junto também, né? Eu também vou crescendo nesse caminho, e quando eu vou amparando também, eu estou crescendo também. E é a forma que eu gostaria, assim, que eu Uhum. sinto mesmo de compartilhar, assim, que eu acho que pode ser mais valioso e realmente proveitoso
desenvolvimento das pessoas, nas curas dessas maiores dificuldades internas, assim, é esse reaprender a sentir mesmo. Uhum. Acho que é isso. Sim. Essa na cura do planeta, né? De Gaia também, num processo de regeneração, de uma nova cultura, de uma nova forma de existir, coexistir aqui, né? De ser. E, e eu acho que, eu acho não, mas eu sinto a alegria que você falou sobre isso, do sentimento, são essa força de criação, assim. Sentimento, ele é o que cria, é o que move a realidade, as experiências, as ações, a vida material, e é totalmente, é totalmente conectado, não tem essa separação grande que parece ter quando a gente olha só do corpo mental. Parece que as coisas são tão materiais e imutáveis, assim, tão duras, assim, de transformar. E, e para mim também está sendo um processo assim de eu quero cada vez mais estar na minha realidade experiencial e navegar a vida através disso, assim, através da realidade, né? Através do meu corpo, de todos os corpos. A gente tem 5 corpos, né? E, e, e é daí que as coisas se transformam, assim, e acontecem também. E uma das. Calma, tem uma coisa que eu queria falar, que eu tava te ouvindo. É, e esse também é o meu impulso de amparar espaço, assim, porque o que eu tenho percebido e o que eu tenho descoberto, né, ultimamente, é o quanto não estar, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma atitude, eu tenho uma questão, um padrão que eu considero que ele as consequências dele fazem mal para mim, ou fazem mal para outra pessoa, machucam, né? São coisas que eu não quero continuar fazendo. Mas enquanto eu olho para isso de um lugar de isso é errado, e eu não entro, eu não permito transformar e mover aquele padrão, por exemplo. Então, e mover a energia, todas as energias que tem por trás e as emoções. Então, quando eu entro dentro do corpo e fico na realidade experiencial, eu posso acessar quais são as minhas emoções. Então, quais são as dores do passado que eu tenho que estão fazendo isso daqui acontecer ainda, que estão inconscientes dentro de mim. E aí eu não tenho clareza, não tenho responsabilidade para agir de uma forma diferente, por exemplo. E aí isso me permite acessar os meus sentimentos, estar em contato estar no aqui e agora, estar em contato com o presente também, em contato verdadeiro com as outras pessoas, com as necessidades da terra, do ambiente em que eu estou, do grupo que eu estou fazendo parte. Então, e a partir disso, ser uma fonte de transformação, de mudança, e não uma coisa assim de reclamar, tipo, não, uma coisa inconsciente, de querer que seja diferente, mas não também ser a fonte dessa nova coisa. E eu acho que para mim Uhum. sentir é muito sobre isso. Acho não. É, é o que eu percebo também. E que outras pessoas também estão percebendo, criando e falando. Bom, e aí para fechar, assim, quero ver se você tem algo mais para dizer, mas queria deixar o convite, assim, para se você que está assistindo, se quem estiver assistindo não conhecer ainda, não tiver praticado ainda, ou já tiver, mas não tiver fazendo parte desses espaços, eu e a Alma, a gente está amparando 333, como a gente já falou, né, 2 vezes por semana, então eu amparo um dia, a Alma para outro. É um espaço gratuito, e também existe o grupo de completar emoções, que são sobre completar essas dores do passado para abrir espaço para os sentimentos do agora, para criar coisas novas. E nós vamos fazer um treinamento que vai começar ano que vem, então, que se chama Reaprendendo a Sentir, né? Sim. Que
que a gente está criando e a proposta é trazer distinções e prática, muita prática de o que é sentir, o que é uma emoção, enfim, a gente tá manifestando esse espaço juntas, mas fica o convite e a possibilidade também. E tem muitas, tem o Expander Box, tem o Expanda Sua Caixa, tem laboratório, tem tantas portas que existem no mundo do Possibility Management para transformação, assim. Sim, Possibility Manager é esse mundo aí incrível, gigante, gigante, tem muita coisa que sentir de conhecer mais, né? Tem o Instagram do Possibility Management Uhum, e lá pode pedir alguma informação, tem vários grupos no Telegram, enfim, é um mundo bem amplo aí. Sou muito feliz de estar fazendo parte desse mundo, dessa vila, que é uma vila aí global, né? De sim. pessoas que estão realmente comprometidas com esse novo mundo, assim, né? Para fazer de forma diferente, fazer de forma diferente, que a gente já está fazendo a mesma coisa há muito tempo, e o resultado não foi bom até agora. E é isso que eu sinto, assim, a alegria de estar nesse movimento, que é o que move meu coração, de realmente poder ver uma nova terra, um novo mundo, assim, surgir realmente, e que é possível, não é um sonho, não é uma utopia. Uhum, E é isso, assim, muito feliz de estar desenvolvendo com a Jaqueline esse Reaprendendo a Sentir. A gente se conectou muito nesse lugar, né? Assim, e é isso. Estou aí também, se precisarem de mim, os meus atendimentos, atendo parte de forma presencial, online, né? Só me procurar também. No meu Instagram é o Jardim do Sol. E é isso. Gratidão aqui por esse encontro, por esse espaço. Estar aqui falando um pouco. eu Sinto alegria. vou deixar essas informações junto do vídeo. Seu Instagram também, bom? Tá? E, nossa, muito obrigada, Alma. Sinto muita alegria, assim, de estar aqui com você, de ter dado certo esse encontro, da gente ter marcado e feito, estar aqui. E, me sinto muito também, assim, me sinto meio realizada, sabe? Tipo, nossa, isso é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo ouvir também e poder como expandir um pouco a sua realidade e sua forma de ver, de criar e de estar dentro da vida para os outros também, assim, sabe? Então, muito obrigada, Obrigada também. Gratidão. tá? Beijo. Beijo. Vou pausar aqui.